Fala galera, beleza? Conteúdo um pouco diferente aqui. Alguns dias atrás eu coloquei uma enquete sobre análise de ataque e do adversário em si, e o pessoal respondeu positivamente. Então, um pouco de curiosidade sobre como eu faço isso. Então, espero conseguir ajudar alguém fazendo isso, tá? E, enfim, aqui é sempre importante deixar bem claro que não é como fazer uma análise de adversário. Eu não sou coach, sou atleta. É como eu faço a análise do adversário e eu espero que isso possa te ajudar de alguma forma. Então, assim, não tem essa questão de isso é o certo a fazer, você tem que fazer isso. Então, sem mais delongas, porque esse é um dos meus principais desafios, vamos para o desenvolver disso. Então, vamos lá. Eu usei, não é que eu usei como base, porque as estatísticas elas não estão de fato no documento, mas eu só usei um exemplo, por exemplo, de se a gente fosse avaliar o ataque do Baltimore Ravens, tá? Então, eu divido, vou diminuir aqui, era só para começar, eu divido em duas partes, basicamente, tá? A primeira parte é coleta de dados, puramente dita, digamos assim, tá? Então, quando eu digo isso, é literal, é falando sobre a coleta de dados em si. Então, é uma parte onde eu separo para assistir os jogos e coletar dados. E como eu faço isso? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter um documento simples, eu tentei deixar o mais simples possível, separando primeira, segunda, terceira descida, quarta descida, tá? Então, é bem simples. Eu vou assistir, aqui é só um highlight, tá, galera? Só um exemplo. Mas eu vou assistir o jogo aqui, vou ver, sei lá, a jogada aqui é terceira para duas, né? Então, antes disso, se desenvolver outras jogadas, mas um exemplo. Então, eu vou dar o play, eu vou coletar qual formação o ataque do adversário está aqui. Então, a gente vai considerar isso aqui uma empty, se eu não me engano, isso aqui é o RB, mas basicamente é empty. E aí vai ser um passe, sec. Então, por exemplo, voltando lá para a coleta de dados, eu iria vir aqui, terceira descida curta. Então, eu botaria empty, por exemplo, tá? Empty é ruim porque teria que ver, se possível, como que eu posso dizer, o combo de rotas, mas vou colocar aqui empty sec, tá? Então isso aqui já é uma informação. Eu vou voltar à jogada e vou tentar entender um pouco o que aconteceu, né? Quais foram. Então eu já sei que o número 3 aqui fez uma hit, o número 1 lá fez uma hit também. É possível que do lado esquerdo seja all hits, com uma diferença de profundidade, ou algo do tipo, assim, né? Esse lado aqui já foi um conceito um pouquinho diferente. Então, vamos exemplificar isso aqui, tá? Então, vamos empty sec, vamos supor que não tivesse sido sec e que a gente tivesse um outro conceito, tá? Então, ou até mesmo uma outra formação, para ficar mais fácil da gente entender. Vamos lá, terceira descida curta, a gente colocaria trips, esquerda, do ataque nesse caso, né? Aí a gente poderia colocar, tipo assim, flood, passe curto no meio, sei lá. Nem tem como ser um passe curto no meio sendo flood, né? Porque é um conceito de rotas que vai para a lateral, mas só um exemplo. Então, assim, eu vou fazendo jogada após jogada. Então, primeira descida foi passe, por exemplo. Tá? Aí eu vou e coloco aqui doubles, RP na esquerda ou na direita. Então, eu vou colocar aqui doubles right. Uh, era uma primeira descida, foi passe. Então eu vou colocar slant flat, foi o conceito do ataque, espelhado, então foi dos dois lados. Passe na direita, né? Passe direita na flat. E aí eu posso colocar até o número do jogador, vou colocar aqui número 11, por exemplo. E assim eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Então essa primeira parte é puramente coleta de dados. Então eu vou colocar o máximo de informações possíveis aqui. Então eu vou colocar conceito de passe, vou colocar aqui numa outra primeira descida, vou colocar aqui tray, a formação, né? Tray left. Aí vou colocar, por exemplo, counter GT right. Só um exemplo. Então acabou sendo uma corrida direita. Já, o Counter GT Right já diz, mas uma corrida para a direita, propriamente dita, por exemplo. E assim vai, do número 23, sei lá, RB. Então eu vou fazendo essa coleta de dados durante todo esse processo até terminar todas as jogadas ofensivas lá do meu ataque. Então, assim, eu sei que o Huddle, né, a ferramenta que muitos times utilizam, ele dá esse tipo de informação, ele encurta muito o caminho. Mas além desse vídeo poder servir para times que não têm Huddle também, mas eu gosto de usar o exemplo de tipo assim, é ótimo você pegar uma informação pronta e, como que eu posso dizer, entender ela e fazer isso acontecer e encurtar o seu caminho. Mas, para mim, sempre funcionou melhor fazendo parte do processo, criando essa informação, anotando, fazendo a parada
por mim mesmo, digamos assim. Não que seja um problema pegar essas informações do Hudl, tá? Mas eu uso meio que uma comparação entre você pegar um playbook pronto, entender o playbook e executar muito bem em campo. Ótimo, show de bola. Mas para mim sempre foi mais fácil, por exemplo, participar da criação do playbook ou até mesmo criar um playbook e aí executar ele bem, entender ele e executar ele bem em campo. Eu tinha mais facilidade desses últimos dois níveis quando eu participava do primeiro nível, que era o nível mais de participação, de criação, de ideias do que fazer, entende? Então tem essa questão também, que é como eu prefiro fazer, de novo, que não é um manual, é como eu faço e eu espero ajudar alguém com isso, tá? Dito isso, a gente vai ter que pular para a parte de que isso aqui está todo preenchido. E, inclusive, está preenchido quais formações o ataque usou, por exemplo. Isso aqui não é o de Baltimore, são só exemplos, tá? Aí, os principais conceitos aéreos que eu consegui identificar, os principais conceitos terrestres que eu consegui identificar. Em goal line, teve variações, então eu vou anotar aqui. É um ataque que muda em goal line, é um ataque que simplesmente mantém as chamadas da forma que estava vindo. Red zone muda ou não. Então, todas essas informações eu venho aqui para depois passar a limpo para esse documento aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui é só um exemplo, tá? Tá o símbolo do Caçadores, que é o time que eu faço parte atualmente. E porque eu usei o documento que eu fiz com o símbolo do Caçadores como base. Então, isso aqui, como fui eu que produzi, tá tudo bem, tá tudo bem usar, né? Então, simplesinho. E aí a gente vai para tendências e informações gerais. Eu costumo começar com isso. Então, por exemplo, usaram tantas formações e tantas delas têm diferenças de alinhamento. Então, por exemplo, pode ser uma trips bunch, né? Uma trips uma doubles com stack, alguma coisa desse tipo. Então, tem essas questões. Aí eu vou colocar as formações embaixo, que aqui são meros exemplos, tá? E aí tiveram tantas jogadas ofensivas no jogo contra o Texans, por exemplo. E aí eu vou. Como que você concluiu isso, Gabriel? Eu volto para esse documento aqui e conto as jogadas. Então, eu vou contar tantas jogadas. Aí tantas delas foram passe, eu vou contar quantos passos foi. Tantas foram corrida, e assim vai. Aí aqui é uma parte onde você vai colocar um pouco, alguns primeiros detalhes sobre o jogo em si, se foi um jogo pegado, se foi um jogo que o ataque dominou. Por quê? Porque isso tem muita diferença dentre a estatística e estatística real. Um exemplo super rápido é que se você pegar um jogo onde o time ganhou do começo ao fim, ele lhe cede menos informações do que um jogo super disputado. Porque geralmente o jogo disputado ele tem que abrir mais o playbook, ele tem que variar um pouco mais. Ele estava perdendo, ele estava ganhando em alguma fase do jogo, então isso faz com que você tenha informações mais reais sobre o time, tá? Da mesma forma que se for um jogo que ele perdeu do começo ao fim, entende? Então vai ser um ataque, nesse caso, que vai passar muito mais a bola do que o normal. Quarto ali basicamente vai ser só passe, sabe? Então isso não traduz uma informação real. Então daqui você já começa a introdução para você mesmo, ou até mesmo para compartilhar com o seu time, se você estiver aí numa posição de liderança, tiver a liberdade para fazer isso, ou para compartilhar com o seu coach, para que seu coach consiga compartilhar com o time. Então aqui seria de um jogo, que seria de outro jogo, por exemplo, coloquei Steelers, mas é só uma hipótese, e aí coloquei formações, aí tantas formações, tantas variações, tantas jogadas ofensivas eles tiveram, quantas corridas, quantos passes e mais alguns detalhes, tá? Então isso aqui é um parâmetro geral, inicialmente, sobre o jogo, e já daqui a gente já colhe algumas informações dependendo de como foi o jogo. Vamos dizer que foram um jogo disputado aqui contra o Texas, onde deu para coletar bem mais ou menos a característica desse ataque, e aí você pega um jogo disputado do começo ao fim que teve, sei lá, vou aqui exagerar, tá? 40 corridas e 25 passes. Então, inicialmente, já é uma informação super importante para você como defensor reagir a isso, sabe? Então, enfim, vamos lá. Deixa eu passar, senão eu me perco aqui. Enfim, as primeiras notas, né? Então, eu costumo colocar aqui informações mais gerais dos jogos em si analisados, com um pouco mais de espaço do que aqui, né, para falar sobre. E aí, o ataque como um todo, detalhes importantes que você julga importante para se chamar a atenção, seja para o seu grupo, seja para você mesmo, seja só para os linebackers, seja só para os DBs, né? E as tendências básicas iniciais, né? Então, é como eu botei aí embaixo, alguns exemplos, né? Jogo com muita troca de posse, preferência do adversário pelo lado grande do campo, por exemplo, ou lado curto, ou uso do isolation de forma bem clara, sabe? Então tem muito ataque que joga uma trips para um lado e usa bastante o isolation em algumas situações, sabe? O setor que mais se destaca no ataque, se o jogo foi dominado pelo adversário, enfim, esse tipo de coisa tem que discorrer aqui. Enfim, é importante até para te ajudar lá na frente. Aqui eu coloco mais específico pelos setores do ataque. Então são informações gerais de esse SOL que a gente vai enfrentar, como que ela é? São caras pesados, são caras que têm uma boa sincronia, aparentemente estão juntos há muito tempo, então isso é coisa que é possível de pesquisar também, sabe? E, enfim, toda essa parte, corredores, como é o grupo de recebedores deles, os caras são rápidos, no geral não dropam muitas bolas, enfim, você vai falar sobre cada grupo do ataque, né? Isso também vai te dar informações gerais bem legais, tipo,
A gente vai ter uma parte só para o quarterback, então essa parte aqui eu não costumo colocar muito do quarterback, né? Mas eu também coloquei alguns exemplos do que geralmente pode vir aqui, né? OL pesada, bom primeiro passo, utilizam pull, se movimentam bem em conjunto, RB rápido, mas não trucker, né? Como se fosse um termo de aquele RB que não quebra muito teco, isso que são só exemplos, tá, galera? RB não se mostrou ameaça recebendo bola, ataque usa bastante screens, enfim, coisas desse tipo. E também em relação às unidades do ataque ali. Aí a gente vai pro mais, como que eu posso dizer? O mais estatístico da coisa, que é down distance, basicamente. Né? Eu coloquei aqui, para não ficar tão longo, eu repeti na quarta descida aqui embaixo, que é o mesmo processo da terceira descida, mas isso dá para fazer em todas, tá? Só para não ficar tão longo. Então, você consegue setorizar por primeira descida, e você volta lá naquele documento, lembra? E analisa só como esse ataque é em primeira descida. Aí você vai, tantos passes, tantas corridas, tantos para o meio, tantos para a esquerda, tantos para a direita, tantos incompletos, tantos sacks. E o que você conseguir colocar de informação aqui que aconteceu, você vai colocando, tá? E no final você vai ter sempre uma porcentagem legal. Às vezes uma porcentagem que não vai te dar muita informação. Então, por exemplo, 50% de chance de corrida quer dizer que tem 50% de chance de passe. Então, mas acreditem, eu ainda, das análises de ataque que eu fiz, em nenhuma análise eu não consegui uma informação que é 100%, entendeu? Então, principalmente aqui no Brasil, que os ataques em si, não de todos os times, óbvio, mas de alguns times que às vezes estão começando, ou que tem pouca experiência, ou que o QB tem pouca experiência, eles deixam muitas tendências, sabe? Então, essa estatística aqui, essas porcentagens, muitas vezes te dá a chance de fazer muitas jogadas no jogo, te dá a chance, e isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que te dá a oportunidade de você ter, às vezes, uma postura diferente numa certa jogada, porque você sabe o que vai acontecer. Então já teve várias vezes de eu parar para analisar alguns adversários que, tipo assim, os caras só usam aquele tipo ou estilo de jogada ou estilo ou conceitual com aquele tipo de formação. Então, por exemplo, já teve ataque que eu analisei que só lance screen trips, entende? Seja pro lado da trips ou seja pro lado do isolation. Então, isso são informações super importantes. Imagina, você tá ali defensor, você alinha, você confere qual a formação é, e beleza, essa aqui, estatisticamente, é óbvio que pode mudar, mas eles não usaram screen. Então, em aspas, é uma preocupação a menos. Essa aqui é aqueles mais usam screens. De 4 jogadas, 3 usam screens. Então, já vou ficar ainda mais ligado, sabe? Lá na frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas aqui é pura estatística, tá? Quantos passes, que nem eu falei, quantas corridas, aí segunda descida, você volta lá e fala só sobre segunda descida, quantos passes, quantas corridas, para onde foram esses passes, para onde foram essas corridas, faz um panorama final aqui de porcentagem de chance ou de passe ou de corrida, enfim, ou de screen, às vezes tem esse, sei lá, 90% de chance de screen em segunda descida. Acontece, tá? Então, tem todas essas questões. E dá para fazer isso primeira, segunda e terceira descida. Primeira e segunda descida também igual a terceira descida. Que além de você colocar as jogadas totais, o número de passes, o número de corridas, você setoriza por quantas foram curtas e quantas foram longas. Por quê? Porque terceira descida fica mais claro isso, e quarta descida também, óbvio. Mas em segunda e primeira descida também tem times que têm essas tendências de down and distance, sabe? Então é super importante a gente coletar o máximo de informações possíveis. Então eu sei que, por exemplo, óbvio que a maioria das primeiras descidas são para 10, né? Mas eu sei que se eles forem bem sucedidos numa primeira descida e virar uma segunda descida curta, eles fazem tal coisa. Mas se não forem bem na primeira descida, eles fazem outra coisa. Uma segunda longa, fazem outra coisa. Então é super importante aplicar isso aqui da terceira descida, pelo menos para a segunda descida, terceira e quarta. A primeira descida, às vezes, isso passa um pouco batido, mas faz. Faz e vê se tem algum parâmetro. Tipo assim, quando tem falta e eles começam a ir primeira para 5, por exemplo. Muda alguma coisa? Não muda e tal. Não custa fazer. Provavelmente não vai te dar tantas informações como segunda e terceira e quarta descida, mas na minha opinião, não custa fazer. Tá? Dá trabalho, mas é super importante. Então, isso aqui é a parte estatística da coisa. Vai ter que ir lá, volta naquele documento base, passa limpo, coloca o número de jogadas. Depois você colocar aqui, confere se bate com o número de jogadas totais, e assim vai. Tá? Aí depois disso a gente vem para as tendências nas formações em si, beleza? Então, por exemplo, eu hipotetizei algumas formações aqui, e aí, quantas jogadas totais eles tiveram nessa formação? Gabriel, como que você faz isso? Então, eu volto para aquele documento lá, e venho aqui em localizar, por exemplo, aí coloco aqui localizar e coloco, sei lá, doubles. Isso me ajuda bastante. Aí onde tem doubles, ele marca para mim aqui em amarelo. Então eu vou vendo, primeira descida, uma jogada em doubles, duas, segunda descida, três, quatro e tal. E aí eu volto para lá, tá? E vou colocando. Então é mão na massa mesmo. Então você vai entender quantas jogadas totais foram, né? Aí aqui eu coloquei mais usada, segunda mais usada, terceira mais usada. É importante também essas informações. E aqui é onde às vezes mais aparecem tendências. Por quê? Porque tem muito ataque que é muito confortável numa formação ou em duas formações parecidas. Então, spread offense, né, que é um ataque um pouco mais aberto. Eles costumam jogar bastante em trips, bastante em ace, né, doubles. Então,
tem todas essas questões que essas informações aqui, quando você passa a limpo, sempre que quando você termina o trabalho, você faz, caramba, agora eu entendi mais sobre o ataque deles, sabe? Então, isso aqui também é super legal de você preencher, e de novo, mão na massa, estatístico, tantas jogadas totais, tantos passes por mês, esquerda, direita, incompleto, corrida, assim vai, secs, enfim, vai colocando tudo aqui até você terminar de preencher as informações de todas as formações que eles usaram num jogo anterior, por exemplo, tá? E aqui a mesma coisa, eu só repeti no caso de você estar analisando dois jogos de um time, entendeu? Para depois, como que eu posso dizer, fazer um parâmetro entre esses dois, se eles mudaram ou não, entende? Então tem toda essa. Basicamente a mesma coisa das formações, e é isso, né? Aqui a gente vai discorrer um pouquinho disso aqui. Ó. Então aqui a gente vai colocar um pouquinho escrito sobre o que a gente consegue observar nesses dados, além de algo mais que você observou e anotou aqui. Então, por exemplo, sei lá, eu vi que quando eles estão em trips, eles usam muito trips em goal line. Você vai e coloca aqui, trips, é usado bastante em goal line. E assim vai. Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui, né? Só usam motion nessa formação, só usam essa formação para correr, né? Todas as vezes que o jogador tal alinha nessa formação, vai ser uma trick play, por exemplo, né? Tal tipo de motion condiciona sempre tal tipo de jogada. Então, é isso que você vai usar nesse espaço aqui e falar um pouquinho tanto disso aqui, como de mais alguns aspectos que você possa ter percebido, tanto anotando naquele documento anterior, ou mesmo assistindo. De tanto assistir os jogos dos adversários, você vai percebendo algumas coisas e vai anotando. E vai anotando, beleza? Aqui vem uma parte que eu faço também, e eu faço exatamente desse jeito. Então, eu pesquiso o cara, eu pesquiso a foto do cara, eu coloco a fotinha do cara, eu me preocupo em fazer isso, porque, para mim, eu julgo super importante. E quando eu compartilho esse documento, né, com o pessoal da unidade de defesa do time que eu tô, eu preciso que eles enxerguem isso também, que tipo, caramba, o Gabriel teve o cuidado até de colocar a foto do cara. Então isso para mim passa um pouco mais de seriedade, de o quanto eu julgo importante que a gente de fato entenda quem é esse cara. Até o rosto dele, quem é ele, como ele é, qual é o número dele, qual é a altura dele, qual é o peso dele, e a gente se prepare de fato para enfrentar aquele cara em específico. E não só, tipo, a gente vai enfrentar um QB móvel, por exemplo, sabe? Então, assim, isso é particular meu. Não sei se precisa, não sei se muda. Nossa, tem a foto do cara, tem e peso, tem altura e tal. Mas, enfim, eu sempre separo essa parte para QB adversário, ou QBs, né? Às vezes tem times que tem mais de um QB. Então eu coloquei aqui comentários bem simples, não me estendi muito, até para a gente não perder tanto tempo. Então eu coloquei a foto dele, Lamar Jackson, QB, número 8, 1,88, 96 quilos, isso é o Lamar Jackson mesmo, tá? Pelo que eu pesquisei. E aí eu coloquei alguns comentários simples, né? QB extremamente móvel, com ataque projetado para ter a possibilidade de usar essa característica. Então tem muitas jogadas que existe a possibilidade do Lamar correr com a bola, né? Suas habilidades atléticas são inquestionáveis, eu realmente acho isso, né? O cara é rápido, é ágil, é uma grande ameaça indo do pocket, tentando manter as jogadas vivas, só que ele não protege bem a bola, então eu costumo colocar isso também como observação, para que quando os defensores precisam ter esse feeling, né, de quem de fato eles estão enfrentando, no que o cara é bom, no que o cara não é tão bom, entende? Para que a gente consiga ter um mindset mais próximo possível de quem a gente vai enfrentar, né? E aí tem um bom range de passe, ou seja, consegue lançar a bola no fundo. Isso aqui é uma informação importante no Brasil especificamente, quando você vai jogar contra QBs ainda novatos ou sem tanta experiência, às vezes QBs brasileiros não tem um range tão bom de passe, né? Então é importante essa informação. E eu coloquei aqui, mas não é tão precisa em situações que ele é obrigado a passar em janelas apertadas. Isso aqui é difícil para todo QB. Mas a gente sabe que tem uns QBs que eles se destacam muito por esse tipo de situação, de que quando precisa que ele seja decisivo lançando a bola, independente se é uma janela pequena ou não, ele vai lançar e vai fazer acontecer. Né? E aí coloquei, sua leitura de defesa não é um destaque. Aí, rapidinho, para discorrer sobre isso aqui. Como que eu faço isso com brasileiros, por exemplo? Então, como que eu acho essas informações? E se o QB for gringo? Então, basicamente, tem a possibilidade da gente ir direto no site da Liga da BFA. Então, a gente vai aqui em equipes, né? Aí eu vou colocar, sei lá, não vou colocar a Liga Nordeste, mas um time que eu não joguei contra para não ter nenhum problema. Vou colocar aqui Cavalaria, ver equipe e tal. E aqui você vai ter várias informações. Então, eu vou ter QB aqui. Eu sei que é o Raymond Cotton, né? O Ray Cotton. Então, aqui eu vou ter a idade dele, por exemplo, mas não tem a altura e peso dele. Então, eu posso muito bem ir aqui, sei lá, como ele é gringo, vou no Europlayers. Vamos ver se tem alguma informação dele aqui, né? Então, eu vou colocar Cotton e vou procurar, né? O, o Cotton, pelo visto, não está no Europlayers, mas enfim, não sei se eu escrevi errado também, deixa eu ver. Não, acho que não. Mas isso não é um problema. Então o cara vai em busca de qualquer tipo de informação, né? Vamos ver coloca no Google, Raymond Cotton, assim vai. E se não conseguir informação, paciência, né?
Então vamos voltar aqui e vamos no Carrancas. Vamos ver o que é que tem aqui para QB. QB a gente vai ter José Freire, mas eu acho que é o João Vitor. Não sei se o João Vitor vai estar como wide aqui. Vamos ver. João Vitor Silva Araújo, creio que seja esse, né? Então a gente vai ter idade, altura, peso, aqui a gente tem, né? E a foto, cara, a foto você pode tentar pesquisar no Instagram do time, dos caras, alguma coisa do tipo, ou se for um cara, for um gringo, colocar no Google, coisa assim, e assim vai. Né? Então, brasileiro geralmente vai ter na Liga BFA as informações. Se não tiver, não coloca, não tem como adivinhar. E gringos geralmente tem nesse site que é o Europlays, né? Mas, enfim, basicamente é isso que eu faço. Então eu coloco aqui um pouco sobre o QB adversário. Eita. E aí eu vou, por exemplo, running backs adversários, né? E aí eu coloquei aqui o mesmo processo. Então é o mesmo processo, tá, galera? Não vou perder tanto tempo. Mas coloca uma foto do cara, o nome, posição, o número dele, altura, peso. Coloca um pouquinho de informações sobre eles. Um pouquinho não, pode colocar bastante informações. Eu coloquei um pouquinho só para não me estender muito, né? E aí eu coloquei aqui o Justice Real Hill, que é o 43 e tal, 1,77, 89 quilos. Então aqui a gente tem uma diferença bem comum de encontrar nos times. Geralmente os times têm aquele RB mais clássico, aquele cara mais baixo, mais ágil, né, mais rápido, e tem aquele RB um pouco maior, um pouco mais pesado, um pouco que luta ali por jardas após o primeiro contato, né? E depois dessa página a gente vai para os principais alvos, né? E aí eu pontuei o Mark Andrews, apesar de ser tight é o principal alvo que eu considero do Ravens. Ele tá machucado, mas se não tivesse seria isso. E aí coloquei o Zay Flower, que é um recebedor novato, o Odell Beckham e o Richard Bateman. Eu acho que fala assim, né? Então você coloca também as mesmas informações, mesmas coisas. É, então vou ler aqui do Mark Andrews, por exemplo. Principal alvo do QB, Andrews entrega bastante do que o ataque precisa, ele é alto, forte, tem ótimas mãos. Sem dúvida, podemos considerar que ele é o alvo de confiança do QB. Além disso, é um bom bloqueador, agregando bem ao jogo corrido, mesmo tendo destaque maior no jogo aéreo, né? E aí, o novato, coloquei ele aqui também, é um cara super veloz, super ágil, né? Coloquei até aqui Junk Guy, né? Um cara que troca de direção muito fácil, um cara que é bem elétrico, digamos assim, sabe? Então, também tem informações deles. Isso aqui eu jogo muito importante, não só para a gente saber para onde a bola vai mais em relação aos alvos do ataque. Mas também porque, por exemplo, é uma informação importante muitas vezes para o meu DB. Ah, ele precisa saber disso por si só? Claro que ele precisa, mas quanto mais informações ele tiver, esse cara é rápido, ele troca muito bem de direção. Ah, ele tem ótimas mãos. Ah, mas talvez ele não carregue a bola tão bem, entende? Então ele consegue, na minha opinião, traçar um plano um pouco melhor, um pouco mais claro, sabendo que ele vai alinhar contra esse cara, muitas vezes, ou contra esse cara, muitas vezes, ou um linebacker vai tentar marcar o Mark Andrews, por exemplo, ou um strong safety, algo do tipo, sabe? Então, essas são informações que eu julgo bem importantes. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais conceitos aéreos que você conseguiu observar, e aí volta naquele documento lá, fala sobre isso, né? E aí coloca aqui, coloca observações que você pode ter captado também assistindo jogos e coloca os principais aqui. Coloquei só alguns exemplos, né? Scissors, verticais, slant flat, levels. No Brasil é muito comum verticais, slant flat, flood, shallows, né? Levels um pouquinho também. Então, essa parte é para isso. A gente vai ter principais conceitos terrestres, então, também são só exemplos aqui, né? GT counter, inside zone, outside zone, power, running back down, que é uma corrida com delay. Eu acho muito interessante quando alguns ataques usam. Né? Spectros usam, por exemplo, aqui do Nordeste. Alguns times usam, assim, no Brasil como um todo, e é um conceito bem interessante para defensores ficarem ligados quando vão enfrentar ataques que usam, porque pode te pegar desprevenido e pode gerar boas jogadas para o ataque se você realmente não estiver atento a isso. Né? Depois a gente vem para mais tendências, e aí é difícil imaginar que possa ter sobrado algo, digamos assim, mas se tiver sobrado é hora de falar sobre áudio de QB, como que é o uso de isolation, se eles usam muito lá do grande do campo, eu sei que já falei sobre isso, mas alguém específico que não protege a bola, alguma tendência específica de alinhamento, então, por exemplo, nessa formação, quando tem stack, eles fazem isso, né? Quando não tem, é só double normal, eles fazem aquilo, né? Então, algum OL que fica ansioso quando tem que dar pull, não coloca a mão no chão, enfim, qualquer tipo de detalhe que você tem que ir vendo e anotando, né, vai para cá, se ainda tiver faltado. Né? E aí a gente vem para eventos importantes, né? Isso aqui são só exemplos. E aí pode ser no jogo do YouTube, se seu time tiver huddle e o jogo do adversário já tiver no huddle, pode ser eventos importantes do vídeo do jogo no huddle e você coloca número das jogadas em vez de tempo, né? Então jogada 17, clipe e tal. E é sempre importante que você consiga fazer você primeiramente, porque isso é um documento que eu faço para mim, e caso você vá compartilhar com alguém, você consiga fazer tanto você como as pessoas visualizarem tudo que a gente acabou de comentar. Então eu falei, os caras fazem trips bunch. Falei lá atrás e sempre que fazem trips bunch é screen, por exemplo. Então eu preciso fazer com que eles visualizem isso. Como que esses caras fazem? Quem são os caras da trips? Como que geralmente é o time desse screen e tal? Então,
entra aqui, né? Então você vai dizer, ó, vai lá no vídeo, olha o clipe tal, olha o tempo tal, e você vai ter um exemplo de como eles fazem isso. Então, como é a information deles, enfim, vários e vários exemplos. Primeiro aqui, as minhas dicas são colocar tudo que tiver de TD do adversário, você precisa fazer a sua defesa, ver boas jogadas do ataque, né? E tudo que, enfim, for diferente, digamos assim. Então, se tiver uma trick play, você precisa enfatizar isso, sem dúvida. Trick play é sempre algo que gera uma pulguinha atrás da orelha ali dos defensores quando você suspeita, né? Mas se você não suspeitar, você parece um bobo na jogada, porque funciona muito bem. É, então, como que é o QB, por exemplo? Scramble, se ele é rápido, se ele sai bem de tackles, uma corrida que, sei lá, o adversário, a gente falou do Gus Edwards, né? Um cara que quebra tackle pra caramba. Então coloca um tempo lá, uma minutagem do vídeo onde ele quebrou 2, 3 tackles, porque para a defesa entender que se a gente for taclear o cara de uma forma muito soft ou muito alto, pad level ruim, o cara provavelmente não vai cair, entende? Então, todas essas questões que chamem sua atenção e que precisem ser visualizadas pela sua defesa e por você mesmo, né? É super importante colocar aqui. Que mais eventos seria tipo de um outro jogo. E basicamente é isso em relação aqui, né? Vou ver se das minhas anotações eu não esqueci nada, mas é basicamente, cara, assim, a gente entender que essas anotações, né, esse cuidado que a gente tem, quanto mais informações a gente tiver, melhor para a gente concluir algo. Pode ser que você não conclua nada com essas informações, mas se você concluir algo, para concluir algo, você precisa ter esse material, você precisa ter dados para isso. Então anota, não tem preguiça. Ah, isso aqui me chamou a atenção. O ID, sei lá, 19, ele só entra e faz aquilo, tá? Então, o coach fez um sinal assim, foi uma jogada tal. Então, olha a live dos vídeos, olha os compilados. Infelizmente, já fica aqui minha reclamação. As filmagens do FABR, para quem analisa jogos, elas são muito ruins, né? Nem ruins, elas são muito ruins. Então, assim, ou você vê uma filmagem que é a que eu prefiro, mesmo sendo uma qualidade ruim, mas sem zoom, que pelo menos você consegue ver tudo. Não consegue ver, às vezes, os caras, quem é, qual o número, mas você consegue ver os conceitos aéreos, conceitos terrestres sozinho. Ou o que a gente mais vê hoje são filmagens comerciais, na minha opinião, né? São filmagens que elas são muito boas, são boas para live, são boas para vender algum produto, então aquele zoom maior, foco na bola, que jogada do QB, você foca no QB, mas enquanto isso eu não sei quais as rotas dos usuários, o que aconteceu, então assim, dá bastante trabalho por isso, porque você tem que pausar, você volta, você tem que imaginar, tá, se esse cara tava aqui quando a câmera moveu, provavelmente a rota dele foi isso, e faz sentido com a rota tal, e é um quebra-cabeça danado, então assim, infelizmente as filmagens não são boas, né. Tem a questão também de você criar estatísticas reais, né? Você precisa criar estatísticas que encurtem o seu caminho para o jogo. Não adianta você, que nem eu falei lá, não adianta você chegar e dizer assim, no quarto quarto esse time só corre. Quando você vai ver, é óbvio que ele só corre. No quarto quarto ele estava ganhando de 30 pontos do adversário nos últimos 3 jogos, entende? Então crie estatísticas reais, que isso traduza para o seu jogo, para quando você for transmitir isso aí para a sua unidade também, tá? Isso é super importante. Cara, minha mensagem é que sempre que você for fazer, faça por você, não faça por nenhum tipo de ego. Isso aqui não é um trabalho que dá muito trabalho, mas não é uma coisa que você tem que ficar super valorizando isso. Sendo bem sincero, desculpa, eu sei que não é todos os atletas do FABR que fazem isso, mas isso aqui, na minha opinião, é o mínimo que os atletas deveriam fazer, entende? Então, faça por você, cara. Não faça para ser o cara que tá aparecendo, até porque muitas vezes vai ser um material ruim se você fizer só porque é para aparecer, sabe? Então tem toda essa questão também, né? Muito cuidado nessas informações. Eu acho que é isso. Eu vou mostrar para vocês para encerrar o como isso reflete um pouco nas jogadas em campo em si. Então eu vou mostrar alguns lances e vou explicar um pouquinho de como pô, o estudo de vídeo ele proporciona muita coisa, sabe? Então esse clipe é da final da Copa Nordeste contra o Jangadeiros ganhou do Patos FA, eu estava jogando no Patos, e quando eu analisei os últimos jogos deles, eles tinham uma tendência, seja em conversão de 2 pontos ou em goal line, assim, jogadas muito próximas do TD, que é como está aqui, usar essa formação com o QB e under center, e aí ou eles corriam propriamente dito, que era o que eles fizeram 2 jogadas antes dessas, eles fizeram essa formação e corriam, ou e logo depois, ou então logo de cara, né, quando era 2 pontos eles faziam logo de cara porque só tem uma chance, eles iam fazer essa jogada aqui, que é o que eles fizeram. Então eu preparei uma jogada específica da defesa para isso, aonde a gente estava esperando isso, então eu ia colocar um dos meus corners já em outside leverage, né, e o cara ia ficar por fora, porque isso aqui seria uma flat do número 7. E o meu nickelback, ele também já deveria ficar por fora. Nessa jogada em si, ele acabou não ficando, ficou frente a frente, inclusive tinha um pouquinho de espaço
para esse cara receber a bola, mas a minha principal confiança nessa jogada era uma blitz aqui entre os wides, porque eu sabia que os wides eles não fingiam bloqueio, eles só saíam para chegar o mais rápido possível na endzone, e o QB ia perder tempo fingindo aqui um play action para tentar fazer esse rollout para lançar a bola. Então, assim, eu sabia que essa jogada ia acontecer no jogo se a gente chegasse nesse tipo de situação, porque basicamente todas as vezes que o jogador fez, eles fizeram bem e foi bem sucedido. Então não tem muito por que o ataque mudar, sabe? Então, assim, antes disso, como eu falei, eles correram 2 vezes com essa jogada e finalmente veio essa, né? Eu não lembro qual foi o check que eu usei, mas eu usava uma palavrinha que era justamente para avisar a defesa que era essa jogada. E aí isso resultou, tipo assim, aqui eu não lembro qual foi a marcação em si, se foi um strip sack e tal, mas o QB acabou, foi passe completo, mas enfim, foi uma jogada produtiva para a defesa, justamente por essa questão. Então você vai ver o ataque se preparando, esse cara aqui sou eu, então eu me preparo, né? Ele posiciona, e eu sabia, pelo estudo de vídeo, que esse espaço ia estar aberto, né? E que a gente ia estar bem marcando isso. E que ele ia usar esses caras, né? O 17 ou o 7, porque sempre o passe nesse tipo de jogada era fingindo uma corrida aqui, ele ia fazer o rollout, e acho que teve um TD do 17 e uma conversão de 2 pontos assim no campeonato. E aí eu passo livre e chego no QB muito rápido a ponto dele não lançar. Você vai ver que o corner estava bem na marcação, o Nico não estava tão bem assim, mas acabou sendo uma jogada efetiva para a defesa. E é isso o ponto. Crie situações e crie estatísticas. Se prepare de forma que isso ajude o seu jogo, sabe? Então, eu garanto para vocês que a possibilidade dessa jogada acontecer, da forma que foi, ela era bem pequena, sem um estudo de vídeo. Se a gente só chegasse na final e dissesse assim, não, vamos lá, a gente se julga melhor pros caras e vamos jogar, entende? Então, um outro exemplo aqui foi essa jogada desse ano, que não é uma jogada minha, foi uma jogada do nosso norte-americano, Kalik Bell. E a gente vinha sempre discutindo isso, a gente pegou as estatísticas, a gente via o quanto a possibilidade desse screen acontecer era maior, sabe? Nesse tipo de formação deles, nessa situação de campo. Então, assim, a gente discutiu isso no ônibus, indo para Mossoró. Então, acabou que, sim, nesse tipo de situação a gente tinha uma jogada, não era específica, tá? Não foi uma jogada criada para isso, mas a gente tinha uma cover que iria facilitar justamente isso aí do Kalik. Então, o Kalik aqui, ele estava numa zona curta do campo, sem a necessidade de cobrir o fundo, justamente porque a gente sabia que ele é um cara que lê bem as jogadas e reage muito bem. E como a gente tinha um indício muito grande que essa jogada poderia acontecer, a gente uniu o útil ao agradável, né? Então, o que acontece é que a screen, ela, por 19, ela realmente se confirma, o Kalik reage, o ataque também acaba não bloqueando ele, né? E ele dá um hit no wide, tá? O wide, só tô compartilhando essa jogada porque o wide não teve nenhum tipo de lesão, tá, galera? E também não vou nem repetir ela, porque isso aqui não é questão de se vangloriar sobre nada, é só um exemplo de leitura e reação, e assim vai. Então, total respeito pelo time do Petroleiros e é só uma jogada para exemplificar mesmo. Uma outra jogada vai ser, por exemplo, essa aqui também é uma jogada minha contra o Tritões do ano passado, né, de 2022. Eu tinha analisado que o tackle, e preferencialmente o left tackle deles em jogada de corrida, eles tinham um conceito de corrida onde ele excluía, né, a possibilidade de bloquear o DE desse lado, né, o DE do backside da jogada, que seria esse cara, e iria direto pro linebacker, né? Então não tinha fake sobre isso, não tinha nada. Sempre era uma corrida assim, desse jeito, acontecia desse jeito. Então, o que eu me programei foi, não tinha nenhuma jogada específica para isso, mas isso foi uma informação que serviu para mim, como linebacker. Então, eu me programei para ler e reagir a ele nesse tipo de situação. Então, todas as vezes que eu visse ele ignorando o DE e se direcionando assim, nos primeiros passos para o segundo nível, né, eu já saberia que teria um espaço no meio e eu conseguiria passar porque eu não estaria bloqueado, porque pelo sistema de bloqueio deles, ele teria que me bloquear. Então, se eu consigo antecipar isso, eu passaria livre. Então, é justamente o que acontece aqui. A gente vai ver o teco indo, passo, e aí, teco alto, né, pé de leve ruim, mas acabou resultando num teco for loss e leitura e reação, tá? Isso aqui não era blitz, então é leitura e reação. Você estuda, você se prepara e você tem uma facilidade de reagir mais fácil, né? Então, basicamente, são esses os exemplos. Esse era um vídeo que eu queria bastante fazer, né? Vou tentar ver o que eu faço para dar uma diminuída nele. Galera, só reiterando, isso aqui não tem objetivo nenhum de menosprezar ninguém, nem de, enfim, é simplesmente tentar fazer com que isso aqui possa ajudar alguém. Então, pô, se uma pessoa assistir isso e dizer, caramba, eu acho que eu posso fazer isso. E se ele começar a fazer e isso surtir numa melhora no jogo dele, pô, eu vou ficar super feliz. Então, é só a intenção de ajudar. Espero que não tenha nenhum problema com as imagens que eu compartilhei aí de outras equipes. E é isso. Tamo junto. Qualquer coisa que vocês acharem que eu possa ajudar, quem sabe uma parte 2 de alguma coisa, não sei. Tamo aí. Um abraço e valeu!